É uma manhã de segunda-feira em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O sol de março ainda carrega o calor do verão que se despede. Na Rua das Acácias, número 127, uma casa térrea de tijolos aparentes respira a quietude de quem conhece bem a solidão. Eu me chamo Antônio Silva, tenho 70 anos e há exatos 10 anos, 3 meses e 17 dias, não ouço a voz dos meus filhos. Não por minha escolha, devo dizer. Acordo todos os dias às 5:30 da manhã, não por disciplina militar, mas porque o silêncio da madrugada me incomoda menos que o barulho do mundo lá fora, cheio de família se falando. A rotina é sempre a mesma: café preto, sem açúcar, pão francês da padaria do seu Joaquim e o jornal local que leio da primeira à última página, incluindo os classificados e obituários. Não procuro por nada específico nos classificados, apenas gosto de imaginar as vidas por trás daqueles pequenos anúncios. Vende-se geladeira seminova. Imagino uma família se mudando, recomeçando. Procura-se cachorro perdido. Vejo alguém desesperado, caminhando pelas ruas chamando por Rex ou Bolinha. Os obituários. Bem, esses leio para confirmar que ainda não estou lá. Minha casa de 3 quartos ecoa. O quarto que foi de Marina ainda tem a comoda cor-de-rosa que ela pintou aos 15 anos. O de Roberto mantém os troféus de futebol empoeirados na estante. E o da Júlia? O da Júlia ainda cheira ao perfume que ela esqueceu na última vez que esteve aqui, há 10 anos. Eu trabalhei 42 anos como gerente de uma cooperativa agrícola. Saía de casa às 6 da manhã e voltava às 8 da noite, às vezes mais tarde. Fins de semana eram para relatórios e visitas às propriedades rurais. Achei que estava construindo um futuro para eles. Achei que eles entenderiam isso quando crescessem. Maria Aparecida, minha esposa, tentava me explicar que os meninos precisavam do pai presente, não apenas do provedor. Antônio, a Marina perguntou 3 vezes se você vai à apresentação da escola dela. Dizia com aquela voz doce que fazia qualquer bronca soar como um carinho. Eu vou, Cida, eu vou. Era sempre minha resposta. Mas a cooperativa sempre tinha uma emergência, sempre havia uma reunião urgente. Quando a Cida morreu, há 12 anos, de um câncer que descobrimos tarde demais, os meninos me culparam. Você nem notou que ela estava doente, disse Roberto no velório, as palavras cortando mais fundo que qualquer lâmina. Sempre foi assim, pai. Sempre teve olhos apenas para o trabalho, completou Marina, seus olhos inchados de tanto chorar misturando lágrimas pela mãe e raiva pelo pai. A Júlia, a mais nova, sempre foi a mais sensível. Ela apenas me abraçou naquele dia e sussurrou: a mamãe sempre disse que o Senhor nos amava do seu jeito, pai. Mas seu jeito doeu muito. Foram as últimas palavras carinhosas que ouvi de qualquer um dos meus filhos. A herança da Cida se tornou o estupim final. Ela havia deixado suas joias, algumas economias e principalmente a chácara que herdou da família para os filhos. Eu, como viúvo, tinha direito à meação, mas o testamento era claro: tudo para Marina, Roberto e Júlia. Eles interpretaram isso como a confirmação de que, até na morte, a mãe sabia quem realmente importava. As discussões foram terríveis. Advogados, papéis, divisões. Cada conversa terminava em briga. Cada encontro terminava com portas batidas. Até que, numa tarde chuvosa de maio, Marina me ligou pela última vez. Pai, a gente decidiu. É melhor cada um seguir seu caminho. O senhor tem sua aposentadoria. Tem essa casa. A gente tem nossa vida. Talvez seja melhor assim. 10 anos se passaram desde essa ligação. Agora, sentado na mesma cadeira de sempre, no mesmo horário de sempre, tomo meu café da manhã olhando pela janela da cozinha. A vizinha, Dona Lourdes, rega seu jardim de rosas vermelhas. Ela me acena educadamente, e eu retribuo. Nosso relacionamento se resume a isso. Gestos cordiais de pessoas que dividem a mesma cerca há décadas. O telefone toca uma vez por mês, sempre o banco perguntando sobre investimentos que não tem interesse em fazer. Às vezes é o laboratório confirmando algum exame de rotina. Nunca é um dos meus filhos. Guardo todas as datas de aniversário deles na memória. Marina fez 45 anos no mês passado. Roberto, 42, comemora em dezembro. Júlia fará 39 em setembro. Sei por vizinhos que Marina se casou novamente após o divórcio. Sei que Roberto expandiu a pequena loja de materiais de construção e hoje tem 3 filiais. Sei que Júlia ganhou um prêmio como melhor professora do município onde mora. Sei tudo isso,
Mas não sei nada sobre seus medos, suas alegrias, seus sonhos. Não sei se Roberto ainda torce pelo Palmeiras com a mesma paixão de quando criança. Não sei se Marina ainda faz aquele escondidinho de carne com purê de batata que aprendeu com a mãe. Não sei se Júlia ainda lê um livro por semana como fazia na adolescência. Amanhã avança, e eu me preparo para mais um dia idêntico ao anterior. O programa da TV fala sobre famílias, sobre filhos que cuidam de pais idosos, sobre gerações que se apoiam. Desligo a televisão. Algumas verdades doem mais quando vêm com trilha sonora. Mas hoje sinto algo diferente no ar. Talvez seja apenas o tempo mudando, março chegando ao fim, o outono se anunciando. Ou talvez seja algo dentro de mim, uma inquietação que não consigo nomear. O que eu não sabia era que, naquela manhã aparentemente igual a todas as outras, minha vida estava prestes a tomar um rumo completamente novo. E que o telefone, silencioso há tanto tempo, estava prestes a trazer uma notícia que mudaria tudo. São 11 horas da manhã de uma terça-feira ensolarada de março. O calor já anuncia que será mais um daqueles dias quentes típicos do interior paulista. Estou no quintal, regando os pés de limão que a Cida plantou anos atrás, quando o telefone de casa toca. Por um momento, hesito. Nas últimas semanas, tenho recebido ligações de vendedores de planos de saúde e cartões de crédito. Minha primeira reação é sempre a mesma, deixar tocar até parar. Mas algo me faz largar a mangueira e entrar na casa. Alô? Senhor Antônio Silva? A voz do outro lado é formal, mas cordial. Aqui é o Dr. Fernando Mendoza, advogado da empresa Desenvolvimento Urbano Paulista. O senhor tem alguns minutos para conversar? Advogado. Meu estômago se contrai. Será que algum dos meus filhos está em apuros? Ou pior, será que aconteceu algo com um deles? Pode falar, respondo, sentando na cadeira da cozinha. Senhor Antônio, o senhor ainda é proprietário de um terreno rural localizado no quilômetro 15 da rodovia Anhanguera, registrado em seu nome desde 1987? Aproximadamente 42 hectares. Por um momento, fico confuso. 42 hectares? Então me lembro. Era uma das propriedades que comprei junto com o sócio, Sebastião Moreira, quando ainda trabalhava na cooperativa. Um investimento que fizemos na época pensando na aposentadoria. Terreno barato, longe de tudo, que compramos quase por impulso. Sim, eu lembro. Mas isso foi há muito tempo. O que tem esse terreno? Senhor Antônio, preciso que se sente, se já não estiver sentado. A voz do Dr. Fernando ganha um tom mais sério. Esse terreno está localizado exatamente na rota de expansão do novo projeto de desenvolvimento urbano da região metropolitana de Ribeirão Preto. O governo estadual aprovou a construção de um complexo habitacional, comercial e industrial naquela área. Silêncio. Não entendo bem aonde ele quer chegar. O que isso significa exatamente, doutor? Significa, senhor Antônio, que sua propriedade será desapropriada para utilidade pública, mas com uma indenização que, bem, o senhor precisa vir ao meu escritório para conversarmos pessoalmente. Mas posso adiantar que estamos falando de um valor próximo aos 8 milhões de reais. O telefone escorrega da minha mão e cai no chão. 8 milhões de reais. 8 milhões. Abaixo-me para pegar o aparelho, as pernas tremendo. Senhor Antônio? Senhor Antônio, está aí? Estou aqui, doutor. Mas, tem certeza? 8 milhões? Na verdade, nossa avaliação preliminar indica que pode chegar a 10 milhões, dependendo de alguns detalhes burocráticos. O senhor Sebastião Moreira, seu sócio, também será indenizado pela parte dele. Ele já esteve aqui ontem e me deu seus dados de contato. Sebastião. Faz anos que não tenho notícias dele. Mudou-se para Campinas depois que se aposentou. Doutor, eu preciso processar isso. É muito dinheiro. Muito mesmo. Entendo perfeitamente, senhor Antônio. É normal ficar chocado. Acontece mais do que o senhor imagina. Terrenos esquecidos que de repente valem fortunas. Podemos marcar um encontro para amanhã? Meu escritório fica na Avenida 9 de Julho, centro de Ribeirão Preto. Marco o encontro para as 2 da tarde do dia seguinte. Depois de desligar, fico sentado na cozinha por quase 1 hora, apenas olhando para o telefone. 8 milhões de reais. Toda a minha aposentadoria não soma nem 200 mil.
Em 70 anos de vida, nunca imaginei ter tanto dinheiro assim. E, ironicamente, aos 70 anos, quando não sei nem se terei tempo de gastar uma pequena fração disso, a tarde passa em uma névoa estranha. Tento assistir televisão, mas não consigo me concentrar. Tento ler o jornal, mas as palavras se misturam na página. Caminho pela casa, pelos quartos vazios dos meus filhos, e pela primeira vez em anos, não sinto a melancolia habitual. Sinto algo diferente. Uma espécie de possibilidade. Pego o telefone algumas vezes, com vontade de ligar para Marina, para Roberto, para Júlia, compartilhar a notícia, dividi-la com alguém. Mas toda vez que chego a discar os primeiros números, lembro das últimas palavras de Marina: é melhor cada um seguir seu caminho. À noite, mal consigo dormir. Fico imaginando o que faria com tanto dinheiro. Viagens. Nunca saí do Brasil. Uma casa nova? Esta aqui tem 40 anos de memórias, boas e ruins. Caridade? Sempre quis ajudar mais pessoas, mas nunca tive recursos para isso. No fundo, sei o que realmente quero fazer com esse dinheiro. Quero reconquistar meus filhos. Quero ter uma segunda chance de ser o pai que deveria ter sido. Quero conhecer netos que talvez já existam e dos quais nunca soube. Quero sentar à mesa com eles novamente. Quero ouvir suas vozes, suas risadas. Mas será que 10 milhões de reais podem comprar o que anos de ausência destruíram? Na madrugada, levanto e vou até a janela da cozinha. A rua está silenciosa, iluminada apenas pelos postes de luz pública. Dona Lourdes tem uma luz acesa na cozinha. Talvez ela também não consiga dormir. Quantas pessoas idosas estão acordadas neste momento, em suas casas silenciosas, pensando na família que se afastou, nos filhos que cresceram e seguiram seus caminhos? Amanhã, minha vida vai mudar completamente. Pela primeira vez em 10 anos, tenho algo concreto a oferecer aos meus filhos além de desculpas e arrependimentos. Mas será que é isso que eles querem? Ou será que já é tarde demais para reconstruir pontes que foram queimadas há tanto tempo? O telefone continua silencioso na mesa da cozinha. Mas pela primeira vez em uma década, tenho a sensação de que isso pode mudar. Na manhã seguinte, acordo antes mesmo do despertador tocar. São 4h50 da manhã, mas meu corpo parece ter decidido que dormir não é uma opção. Preparo o café com as mãos ainda tremendo, não sei se de ansiedade ou de uma esperança que não sentia há anos. Passo a manhã inteira tentando me ocupar, mas é inútil. Reorganizo a estante da sala 2 vezes. Passo um pano nos móveis que já estão limpos. Até corto a grama do quintal, mesmo sabendo que fiz isso semana passada. Às 11 da manhã, já não aguento mais. Decido tomar um banho e me arrumar para o encontro com o Dr. Fernando, mesmo sabendo que ainda falta muito tempo. Escolho minha melhor roupa, a calça social azul marinho e a camisa branca que uso apenas em ocasiões especiais. Foram poucas nos últimos 10 anos, alguns velórios de conhecidos e a missa de 7º dia do seu Joaquim da padaria. Às 2h15 da tarde, estou no escritório do Dr. Fernando Mendoza. O prédio é moderno, todo de vidro espelhado, no centro comercial de Ribeirão Preto. O elevador sobe até o 12º andar, e a cada andar que passa, sinto o coração acelerar. A secretária, uma moça jovem e simpática, me oferece água e café. O doutor já vai recebê-lo, Sr. Antônio. Ele está terminando uma ligação. O escritório é elegante, piso de madeira, quadros nas paredes, uma estante cheia de livros de direito. Pela janela, vejo a movimentação da cidade lá embaixo. Pessoas correndo, carros no trânsito, vida acontecendo. Me pergunto quantas dessas pessoas passaram por uma reviravolta como a minha. Senhor Antônio, muito prazer. Dr. Fernando é um homem de uns 45 anos, bem vestido, cabelos grisalhos nas têmporas. Tem um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. Por favor, sente-se. Quer um café? Água? Um copo d'água, por favor. Ele abre uma pasta grossa na mesa. Vejo vários documentos, plantas, mapas. Senhor Antônio, primeiro quero confirmar sua identidade. Ele me mostra uma cópia do documento de registro do terreno. Lá está meu nome, Antônio Silva, e o de Sebastião Moreira como coproprietários. Este documento é de 1987. O senhor se lembra das circunstâncias dessa compra? Lembro sim.
Eu e o Sebastião trabalhávamos na cooperativa. Um fazendeiro estava com dificuldades financeiras e vendeu essa terra por um preço bem baixo. Nós dois juntamos o dinheiro e compramos como investimento para a aposentadoria. Perfeito! Agora, Sr. Antônio, vou lhe mostrar por que esse terreno se tornou tão valioso. Ele estende um mapa grande na mesa. Olhe aqui. Esta é a região onde está sua propriedade. Aponta para uma área marcada em vermelho. E esta linha azul é a nova expansão urbana aprovada pelo governo estadual. Vejo que o terreno está bem no meio da área de expansão. O projeto é grandioso. Um complexo residencial com 5.000 casas, um shopping center, um distrito industrial e uma universidade particular. Sua propriedade fica exatamente no centro geográfico de todo esse desenvolvimento. Dr. Fernando pega outro documento. Agora, sobre o valor da indenização. Nossa empresa foi contratada pelo consórcio de construtoras para negociar as compras dos terrenos. Temos duas opções para o senhor. Meu coração dispara. Primeira opção, indenização direta de R$ 9.200.000, pagos em até 3 parcelas, livres de impostos por se tratar de desapropriação para utilidade pública. R$ 9.200.000. Mais até do que ele havia falado no telefone. Segunda opção, o senhor pode aceitar 6 milhões em dinheiro mais uma participação societária no empreendimento, que pode render muito mais a longo prazo, mas com riscos inerentes a qualquer investimento. Não hesito nem por um segundo. A primeira opção, doutor. O dinheiro. Ele sorri. Imaginei que seria essa sua escolha. A maioria das pessoas na sua situação prefere a segurança do valor garantido. Pega mais alguns papéis. O processo de desapropriação já foi aprovado pelo Estado. Precisamos apenas de sua assinatura nos documentos e seus dados bancários. O primeiro pagamento de 3 milhões será feito em 15 dias. Os outros dois, de aproximadamente 3 milhões cada, em 60 e 120 dias. 3 milhões em 15 dias. Sinto uma tontura. Em 2 semanas, terei na conta bancária 15 vezes mais dinheiro do que tive em toda a minha vida. Senhor Antônio, posso dar-lhe um conselho? Doutor Fernando se inclina para a frente, baixando a voz. Seja discreto sobre isso. Dinheiro muda as pessoas ao nosso redor. Muda como nos veem, como nos tratam. Guarde essa informação para si até decidir como quer lidar com essa nova realidade. Assinamos os papéis. Forneço os dados da minha conta bancária. A mesma conta simples que tenho há 30 anos no Banco do Brasil da esquina. Doutor Fernando me entrega uma cópia de tudo. Parabéns, senhor Antônio. O senhor acaba de se tornar um homem muito rico. Saio do prédio em uma espécie de transe. Na rua, observo as pessoas passando e tenho a sensação estranha de que sou uma pessoa completamente diferente de quem era quando entrei ali. Por fora, continuo o mesmo Antônio Silva de sempre, aposentado, 70 anos, sozinho. Mas por dentro, algo fundamental mudou. Decido caminhar até em casa em vez de pegar o ônibus. Preciso de tempo para processar tudo isso. São quase 3 quilômetros, mas sinto que preciso dessa caminhada. Passo pela Praça Central, onde costumava levar os meninos quando eram pequenos. Roberto adorava o escorregador azul. Marina preferia os balanços. Júlia ficava fascinada pelos patos do pequeno lago artificial. Quantas tardes de domingo passamos aqui, quando a Cida ainda estava viva e éramos uma família completa? Agora, observo outras famílias na praça. Pais empurrando filhos nos balanços, avós dando pipoca para netos, crianças correndo e rindo. Uma parte de mim sente inveja. Outra parte sente esperança. Com 9 milhões de reais, posso dar aos meus filhos o que nunca consegui dar. Segurança financeira, oportunidades, uma herança que significará estabilidade para seus filhos e netos. Posso compensar tantos anos de ausência com presentes, viagens, investimentos em seus negócios e sonhos. Mas, no fundo da alma, sei que a pergunta verdadeira não é o que posso dar a eles. A pergunta é: eles me darão uma segunda chance? Chegando em casa, sento na varanda e fico observando a rua. É hora do rush vespertino, pessoas voltando do trabalho, crianças saindo da escola. A vida comum de uma cidade comum. Mas para mim, nada mais será comum. O telefone dentro de casa permanece silencioso. Mas pela primeira vez em 10 anos,
Tenho a sensação de que posso ser eu a fazê-lo tocar. A questão é, será que devo? 2 semanas se passaram desde a assinatura dos documentos. Na manhã de uma segunda-feira cinzenta de abril, acordo e a primeira coisa que faço é verificar o extrato bancário pelo telefone do banco. A voz eletrônica confirma o que já sei, mas que ainda me parece real. Seu saldo atual é de R$3.240.580. 3 milhões. Está lá, na minha conta, real como o café que bebo todas as manhãs. Nos últimos 15 dias, não contei para ninguém. Nem para Dona Lourdes, que me cumprimenta todos os dias por cima da cerca. Nem para o João da padaria, filho do seu Joaquim, com quem converso sobre futebol às vezes. Nem mesmo para Dr. Carlos, meu médico há 20 anos. Vivo como se nada tivesse mudado, mas por dentro tudo mudou. Sento na mesa da cozinha com uma folha de papel e uma caneta. Vou fazer uma lista. Sempre fui um homem de listas, talvez uma herança dos anos na cooperativa, onde organizava planilhas e relatórios. Coisas que quero fazer com o dinheiro, escrevo no topo da folha. Reforma da casa. A casa precisa de pintura, o telhado tem goteiras, a fiação elétrica está antiga. Carro novo. Meu Corolla 2010 ainda funciona, mas um carro melhor seria bom para visitas e viagens. Plano de saúde melhor. Aos 70 anos, saúde é fundamental. Viagens. Sempre quis conhecer o Nordeste, visitar as praias que a Cida sonhava em conhecer. Doações. O orfanato da cidade sempre precisa de recursos. Paro de escrever. Todas essas coisas são importantes, mas nenhuma delas é o que realmente quero fazer com esse dinheiro. O que eu realmente quero está guardado no fundo do coração, como um sonho que não ouso pronunciar. Rabisco a lista e escrevo uma nova. O que realmente quero? Voltar a ter uma família. Fico olhando para essas 5 palavras por muito tempo. Voltar a ter uma família. Será possível? Será que 10 anos de silêncio podem ser apagados? Será que o dinheiro pode abrir portas que a magoa fechou? Levanto da mesa e vou até o quarto que foi da Marina. Abro o armário onde ainda estão guardados alguns objetos que ela deixou. Alguns livros da faculdade de Direito, um bicho de pelúcia que ganhou da mãe no aniversário de 15 anos, algumas fotos. Pego uma das fotos. É da formatura dela. Ah, meus Deus, já fazem 15 anos. Ela está linda, de beca e capelo, ao lado da mãe. Eu estou na foto também, mas meio descentralizado, como se tivesse chegado atrasado, o que provavelmente aconteceu. Guardo a foto no peito da camisa e vou até o quarto do Roberto. Na estante, ainda estão os troféus de futebol da época de colégio. Roberto era bom de bola, jogava de meio campo no time da escola. Quantos jogos perdi por causa de reuniões na cooperativa? Quantas vezes a Cida foi sozinha torcer por ele? No quarto da Júlia, me sento na cama ainda arrumada com a colcha florida que ela escolheu aos 16 anos. Júlia sempre foi a mais estudiosa, a que mais se parecia com a mãe na personalidade doce. Lembro de uma vez que ela me pediu ajuda com uma lição de matemática. Eu estava lendo relatórios de produção e disse: "Pede para sua mãe te ajudar, filha. Papai está ocupado." Volto para a cozinha e pego o telefone. Tenho os números deles anotados numa agenda velha, mas sei de cor. Primeiro, ligo para a informação para confirmar se ainda são os mesmos números. Informações. Bom dia. Bom dia. Queria confirmar um número. Marina Silva Ferreira, em Ribeirão Preto. Um momento. O número que temos cadastrado termina em 4751. É o mesmo número de 10 anos atrás. Meu coração acelera. Roberto Silva, também em Ribeirão Preto. Número terminado em 8932. Também o mesmo. Júlia Silva Santos, em Araraquara. Terminado em 6643. Júlia mudou o número. Ou se casou e mudou o nome. Ou as duas coisas. Desligo o telefone e fico olhando para os números anotados. Roberto. Marina. 2 números que posso discar. 2 chances de ouvir a voz dos meus filhos. Que horas são? 10h15 da manhã. Roberto deve estar no trabalho, na loja de materiais de construção. Marina deve estar no escritório de advocacia. Talvez seja melhor ligar mais tarde, quando estiverem em casa, mais relaxados. Mas e se eles desligarem na minha cara?
E se não quiserem falar comigo? Se paro de pensar. Essa é a diferença entre o Antônio de 2 semanas atrás e o Antônio de hoje. O de antes não tinha nada a oferecer além de desculpas velhas e arrependimentos. O de hoje tem 3 milhões de reais na conta e, em breve, mais 6 milhões. Não vou usar o dinheiro como chantagem. Nunca faria isso. Mas o dinheiro me dá confiança. Me dá a sensação de que posso contribuir para suas vidas, de que não sou apenas um peso ou uma obrigação moral. São 4 da tarde quando finalmente tomo coragem de pegar o telefone. Escolho começar pela Marina, minha filha mais velha, sempre a mais direta e prática. Disca os números devagar. 16 3 4751. Toca uma vez. 2 vezes. 3. Alô. A voz dela. Após 10 anos, ainda reconheço imediatamente. Um pouco mais grave, mais madura, mas é a Marina. Marina? É o papai. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Pai? A surpresa na voz é genuína. Alguma coisa aconteceu? Você está bem? Estou bem, filha. Estou bem. Eu só queria ouvir sua voz. Outro silêncio. Pai, são 10 anos. 10 anos sem falar. Eu sei, Marina. Eu sei. E me arrependo disso todos os dias. Pai, eu... A voz dela quebra um pouco. Não sei o que dizer. É tão inesperado. Marina, eu queria saber se você gostaria de conversar. Pessoalmente. Talvez tomar um café, ou jantar juntos. Mais silêncio. Posso ouvir meu coração batendo. Eu preciso pensar, pai. É muito repentino. Claro, filha. Claro. Você pode pensar. Eu só queria que soubesse que penso em vocês todos os dias. Em você, no Roberto, na Júlia. Todos os dias. Roberto e Júlia sabem que o senhor está ligando? Você é a primeira. Eu não sabia se devia ligar. Mas a solidão às vezes aperta tanto. Pai. A voz da Marina fica mais suave. Eu também sinto sua falta às vezes. Mas foi tudo tão difícil, depois da morte da mamãe. Tantas mágoas. Eu sei, filha. Eu sei que fui um pai ausente. Sei que magoei vocês. Mas queria uma chance de tentar ser diferente. Deixe eu conversar com o Roberto, tá, pai? E talvez a gente possa, sei lá, pensar em alguma coisa. Meu coração quase para de bater. Você conversaria com o Roberto? Vou tentar, pai. Não sei como ele vai reagir, mas vou tentar. E a Júlia? Você tem contato com ela? Tenho sim. Ela casou no ano passado. Mora em Araraquara. Tem um menininho de 6 meses. Um neto. Eu tenho um neto. Um neto? Minha voz sai embargada. Pai. O Pedrinho. Está lindo. Terminamos a ligação com Marina prometendo me ligar de volta em alguns dias, depois de falar com Roberto. Desligo o telefone e choro. Choro por 10 anos perdidos, por um neto que não conheço, por uma filha que se casou e eu não estive lá. Mas também choro de alívio. Ela não desligou. Ela vai conversar com Roberto. Há uma pequena, frágil, preciosa possibilidade de reconciliação. A noite chega, e eu mal consigo jantar. Fico imaginando a conversa entre Marina e Roberto. Será que ele vai querer me ver? Será que a mágoa dele é maior que a dela? Roberto sempre foi o mais parecido comigo no temperamento. Teimoso, orgulhoso. Vou dormir com uma esperança que não sentia há uma década. Pela primeira vez em anos, tenho algo para esperar além do amanhecer de mais um dia igual. 5 dias se passam sem notícias. 5 dias em que cada toque do telefone me faz correr para atender, pensando que pode ser Marina. Mas são apenas os telefonemas usuais. O banco, o laboratório, uma vez o João da padaria perguntando se estou bem porque não apareci para comprar pão. Na manhã de sábado, estou no quintal tentando consertar a cerca que divide meu terreno do da Dona Lourdes, quando ouço o telefone tocar. Largo tudo e corro. Alô? Pai?
É a Marina. Marina! Como você está, filha? Estou bem, pai. Olha, eu conversei com o Roberto. Pausa. Foi difícil. Ele ainda está muito magoado. Mas concordou em te ver. Meu coração dispara. Sério? Ele quer me ver? Ele disse que também pensa em você às vezes. E que talvez seja hora de pelo menos conversar. E a Júlia? Falei com ela ontem. Ela chorou muito no telefone. Pai. Disse que sempre quis te procurar. Mas não sabia como. Ela quer te conhecer o neto. Tenho que me sentar. As pernas ficam fracas. Eles querem me ver. Os três. Marina, isso é mais do que sonhei. Pai, a gente pensou numa coisa. Que tal se encontrássemos num lugar neutro? Não na casa de ninguém, para ficar menos pesado. Claro, filha. Onde vocês quiserem. Na verdade, pai, tivemos uma ideia diferente. Que tal se o senhor viesse jantar aqui em casa? Sábado que vem. Eu, o Roberto e a Júlia. Ela vem de Araraquara com o marido e o bebê. Um jantar. Em família. Depois de 10 anos. Marina, seria uma honra. Uma honra. O senhor ainda lembra do endereço da minha casa? Lembro. Fui apenas uma vez, numa época em que ainda nos falávamos, logo depois que ela se mudou para lá. Lembro sim. Então está combinado. Sábado, às 7 da noite. Pai. Sim. Não leve expectativas muito altas, tá? Ainda muito a ser conversado. Muita coisa a ser resolvida. Eu sei, filha. Eu sei. Só muito obrigado por me dar essa chance. Depois de desligar, fico andando pela casa como um adolescente que acabou de ser convidado para o primeiro encontro. Sábado que vem. 6 dias. Vou ver meus 3 filhos juntos pela primeira vez em 10 anos. Vou conhecer meu neto. Os próximos dias passam numa mistura de ansiedade e preparação. Vou ao shopping comprar uma roupa nova para o jantar. Escolho uma camisa azul clara e uma calça social preta. O vendedor, um rapaz jovem e simpático, me ajuda a escolher uma gravata. É para uma ocasião especial? Pergunta ele. Muito especial, respondo. Vou jantar com meus filhos depois de 10 anos sem nos vermos. Ele para de mexer nas gravatas e me olha com surpresa. Nossa, 10 anos? E vocês vão se reconciliar? Espero que sim. Espero que sim. Ele me ajuda a escolher uma gravata azul marinho com pequenos detalhes dourados. Esta aqui fica perfeita com a camisa. O senhor vai ficar muito elegante. Também passo numa loja de brinquedos. Quero levar algo para o Pedrinho, meu neto. A vendedora me explica que com 6 meses, bebês gostam de objetos coloridos, que fazem barulho, que estimulam os sentidos. Escolho um mobile musical com bichinhos coloridos e um ursinho de pelúcia bem macio. Para Marina, Roberto e Júlia, compro presentes simbólicos. Para Marina, um lenço de seda azul, sempre foi a cor preferida dela. Para Roberto, uma carteira de couro, lembro que ele sempre reclamava que a dele estava velha. Para Júlia, um livro de poesias de Cecília Meirelles, ela sempre amou poesia. Sábado chega com uma garoa fina e persistente, típica do outono paulista. Passo a tarde inteira me arrumando, tomando banho 2 vezes, penteando o cabelo, checando se a barba está bem feita. Às 6 da tarde, já estou pronto. Às 6h15, saio de casa. A casa da Marina fica a uns 20 minutos de carro, mas quero chegar pontualmente. Dirijo devagar pelas ruas molhadas da cidade. Passo por lugares que marcaram nossa família. A escola onde os 3 estudaram, o parque onde brincavam quando pequenos, a igreja onde a Cida levava as crianças aos domingos. Chego na rua da Marina às 6h50. É uma rua tranquila, de casas médias, bem cuidadas. A casa dela é a de número 247, com pequeno jardim na frente e uma garagem para 2 carros. Fico no carro por alguns minutos, respirando fundo. Através da janela da sala, vejo o vulto se movendo. Eles estão lá. Meus filhos estão lá, me esperando. Às 7 em ponto, toco a campainha. Ouço passos se aproximando. A porta se abre, e lá está a Marina.
Ela está diferente, mais madura, o cabelo um pouco mais curto, alguns fios grisalhos nas têmporas. Mas o sorriso é o mesmo da menina que corria pelo quintal há 30 anos. Oi, pai. Oi, filha. Nos abraçamos. É um abraço hesitante no começo, mas que vai se tornando mais apertado, mais real. Sinto o perfume dela, diferente do que usava antes, mas igualmente doce. Entra, pai. Eles estão na sala. Entro na casa e vejo Roberto se levantando do sofá. Ele está mais alto do que lembrava, ou talvez eu tenha encolhido um pouco. Tem alguns fios grisalhos também, o rosto mais marcado, mas os olhos são os mesmos. Pai! Ele estende a mão, mas eu abro os braços. Depois de uma hesitação, ele me abraça também. Roberto, meu filho, como você está? Estou bem, pai. Estou bem. E então vejo Júlia saindo da cozinha, carregando um bebê no colo. Meu coração para. Ela está radiante, mais bonita do que nunca, com o brilho especial das mães recentes. E no colo dela, pai, este é o Pedrinho. Meu neto. Um bebezinho de 6 meses, com olhinhos curiosos e um punhadinho fechado perto da boca. Ele tem o nariz da Júlia e... Será que estou imaginando? Tem alguma coisa do meu formato de rosto também. Posso pegá-lo? Júlia hesita por um segundo, mas depois estende o bebê para mim. Com mãos tremendo, pego meu neto no colo pela primeira vez. Ele é pequenininho, quentinho, e cheira aquele cheiro único de bebê. Me olha com curiosidade, sem medo, e de repente sorri, um sorriso banguela, mas que ilumina todo o rosto pequenino. Oi, Pedrinho, sussurro. Oi, meu netinho. O vovô está aqui. Olho ao redor e vejo meus 3 filhos me observando. Marina está emocionada, os olhos marejados. Roberto parece mais controlado, mas há algo suave em sua expressão. Júlia está sorrindo, um sorriso orgulhoso e feliz. Ele gostou de você, pai, diz Júlia. Pedrinho não sorri para qualquer pessoa. Sentamos todos na sala. Há uma tensão no ar, mas não é uma tensão ruim. É como quando você está prestes a conversar sobre algo muito importante, algo que pode mudar tudo. Marina serve uns aperitivos e vinho. Roberto fala sobre a loja, como está crescendo. Júlia conta sobre a escola onde dá aulas e sobre como é ser mãe. Eu conto sobre a rotina aposentada, sobre a casa, sobre Dona Lourdes e suas rosas. Conversas seguras, superficiais. Ainda não chegamos ao que realmente precisa ser dito. É durante o jantar que Roberto finalmente quebra o gelo. Pai, por que agora? Por que decidiu nos procurar depois de 10 anos? A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta para a qual não tenho uma resposta fácil. Roberto, todos os dias pensei em ligar. Todos os dias. Mas tinha medo de que vocês não quisessem falar comigo. Tinha medo de ouvir que era tarde demais. E o que mudou? Pergunta Marina. É aqui. O momento em que preciso decidir se conto sobre o dinheiro ou não. Olho para os 3, para meu neto dormindo no carrinho ao lado da mesa, e tomo uma decisão. Recentemente, aconteceu algo que me fez perceber que não posso esperar mais. Que preciso tentar, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. Que algo? Insiste Roberto. Respiro fundo. Vocês se lembram daquele terreno que comprei com o Sebastião há muitos anos? Lá na saída da cidade? Eles acenam que sim. Ele foi desapropriado pelo governo. Para um projeto de desenvolvimento urbano. E daí? Pergunta Marina. E daí que a indenização foi substancial. Silêncio na mesa. Substancial como? Roberto franze as sobrancelhas. 9 milhões de reais. Os 3 param de comer. Marina deixa o garfo cair no prato. Roberto me olha como se eu tivesse falado em chinês. Júlia abre a boca, mas não sai som. 9 milhões. Marina finalmente consegue falar. Isso mesmo. E percebi que quero dividir isso com vocês. Quero que façam parte da minha vida de novo. Quero conhecer meu neto. Quero ser avô. Quero ser pai novamente. Roberto se levanta da mesa bruscamente. Então é isso? É por causa do dinheiro que decidiu nos procurar?
Não, Roberto. Não é por causa do dinheiro. É apesar do dinheiro. Como assim? Júlia pergunta, confusa. O dinheiro me deu coragem de tentar. Me fez perceber que posso contribuir com a vida de vocês de uma forma que nunca pude antes. Mas eu os procuraria mesmo se não tivesse um centavo. A diferença é que agora tenho algo além de desculpas para oferecer. Roberto volta a se sentar, mas está visivelmente perturbado. Pai, isso muda tudo. Isso complica tudo. Por quê? Porque agora nunca vamos saber se nossa reconciliação é verdadeira ou se é interesseira. Marina intervém. Roberto, deixa o papai explicar. Olho para os três e falo com toda a sinceridade que tenho. Filhos, o dinheiro não apaga 10 anos de ausência. Não apaga as dores que causei. Se vocês me aceitarem de volta, não será pelo dinheiro. Será porque, no fundo, ainda somos uma família. Uma família que se perdeu, mas que pode se encontrar novamente. Júlia está chorando baixinho. Pai, eu sempre quis te perdoar. Sempre. Mas dói tanto. Eu sei, filha. Eu sei que dói. Doeu em mim também todos esses anos. Roberto balança a cabeça. Pai, o senhor não entende. Depois de tantos anos, aprendemos a viver sem o senhor. Criamos nossas próprias famílias, nossa própria dinâmica. E agora chega com 9 milhões e quer que tudo volte a ser como antes? Não quero que volte a ser como antes, Roberto. Como antes não estava bom. Quero que seja melhor. Quero uma chance de construir algo novo com vocês. Marina, que estava quieta, finalmente fala. Pai, precisa entender nossa posição. Durante 10 anos, o senhor não se importou se estávamos bem ou mal. Se precisávamos de ajuda, se estávamos doentes, se estávamos felizes. E agora, com dinheiro, quer voltar a fazer parte das nossas vidas. As palavras dela me atingem como punhaladas. Vocês estão certos. Vocês estão absolutamente certos. Fui um pai ausente antes e um pai omisso depois. Mas agora quero ser diferente. Quero ser presente. Quero conhecer as vidas de vocês. Quero ajudar quando precisarem. Quero celebrar quando estiverem felizes. O jantar continua numa atmosfera pesada. Conversamos, mas há um desconforto novo no ar. O dinheiro, que eu achei que seria uma ponte, parece ter se tornado uma barreira. Quando me preparo para ir embora, Marina me acompanha até a porta. Pai, foi bom ver o senhor. De verdade. Mas precisa entender que isso vai levar tempo. Muito tempo. Eu entendo, filha. E o dinheiro complica as coisas. Eu sei. Abraço cada um deles ao sair. Roberto está mais frio. Júlia me abraça apertado e sussurra no ouvido. Pai, eu quero tentar. Mas vai ser difícil. Marina me dá um beijo no rosto. Volto para casa com sentimentos misturados. Eles não me rejeitaram completamente, mas também não me abraçaram de volta à família. O dinheiro, que pensei que seria minha salvação, pode ter sido minha maldição. Na solidão da minha casa, percebo que reconquistar uma família é muito mais complicado do que ganhar na loteria. 2 semanas se passam depois do jantar na casa da Marina. 2 semanas de silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhum contato. É como se o jantar tivesse acontecido em outro planeta, em outra vida. Volto à minha rotina de sempre, mas tudo está diferente agora. O café da manhã tem um gosto amargo. O jornal parece ter só notícias ruins. Até as rosas da Dona Lourdes parecem menos coloridas. A segunda parcela da indenização cai na conta, mais 3 milhões. Agora tenho 6 milhões e meio na conta bancária. Dinheiro suficiente para comprar uma mansão, viajar o mundo, viver como um rei. Mas estou mais sozinho do que nunca. Começo a me questionar se não fiz tudo errado. Talvez devesse ter esperado mais tempo antes de contar sobre o dinheiro. Talvez devesse ter mentido, escondido a verdade. Talvez devesse ter procurado eles muito antes, quando ainda não tinha nada além do meu arrependimento sincero. Numa manhã de quinta-feira, estou regando as plantas quando o telefone toca. Corro para atender, esperando que seja um dos meus filhos. Alô? Antônio? É o Sebastião. Sebastião Moreira, meu antigo sócio.
Faz anos que não tenho notícias dele. Sebastião. Como você está, velho? Rico. Antônio. Rico. Ele ri alto. Você recebeu seu dinheiro? Recebi sim. E você? Recebi o primeiro pagamento ontem. 3,5 milhões. Antônio, a gente ficou milionário. É surreal, não é? Surreal? É maravilhoso. Estou ligando para você de Campos do Jordão. Comprei uma casa linda aqui na montanha. Vista para o vale, lareira, sauna. Você precisa vir conhecer. Sebastião está eufórico. Conta que já comprou um carro importado, que está planejando uma viagem para a Europa, que a família dele está em festa. E você, Antônio? O que está fazendo com o dinheiro? Imagino que seus filhos estejam loucos de felicidade. Silêncio da minha parte. Antônio? Você está aí? Estou aqui, Sebastião. É complicado. Complicado? Como pode ser complicado ficar milionário aos 70 anos? Conto para ele sobre os 10 anos sem falar com os filhos, sobre o jantar, sobre a reação deles ao saber do dinheiro. Antônio, você está brincando comigo. A voz do Sebastião fica séria. Seus filhos ficaram bravos porque você ficou rico? Não exatamente bravos, mas desconfiados. Acharam que só os procurei por causa do dinheiro. E você só procurou por causa do dinheiro? Não. Claro que não. Eu os procuraria de qualquer jeito. O dinheiro só me deu coragem. Então o problema não é seu, Antônio. É deles. Sebastião me convida para passar uma semana na casa nova dele. Você precisa sair dessa casa, velho. Precisa viver um pouco. Temos 70 anos e acabamos de ficar milionários. Não é hora de ficar deprimido, é hora de celebrar. Depois de desligar, fico pensando nas palavras do Sebastião. Talvez ele tenha razão. Talvez eu esteja desperdiçando uma oportunidade única de viver bem, de aproveitar os anos que me restam. Naquela tarde, decido dar uma volta pela cidade. Pego o carro e dirijo sem destino. Passo em frente à loja do Roberto. É uma loja grande, bem organizada, com várias pessoas trabalhando. Vejo ele conversando com o cliente, gesticulando, explicando alguma coisa. Parece bem-sucedido, realizado. Passo em frente ao escritório da Marina. É um prédio comercial no centro, elegante. Através da vidraça, vejo movimento, pessoas trabalhando. Marina construiu uma carreira sólida. Dirijo até Araraquara, onde a Júlia mora. São 40 minutos de estrada. Encontro a escola onde ela trabalha, uma escola municipal, bem cuidada, com pátio amplo onde as crianças brincam. Fico no carro, observando. Uma professora sai do prédio principal e caminha em direção ao estacionamento. É a Júlia. Mesmo de longe, reconheço o jeito dela caminhar, a postura delicada. Ela para conversar com uma colega, ri de alguma coisa, acena para uma criança que a chama da janela da sala de aula. Está feliz. Realizada. Tem uma vida plena sem mim. Talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Meus filhos aprenderam a ser felizes sem mim. Construíram vidas sólidas, carreiras, relacionamentos. Não precisam de mim para nada. Durante 10 anos, imaginei que eles sentiam minha falta tanto quanto eu sentia a deles. Imaginei que havia um vazio na vida deles do tamanho do vazio na minha. Mas talvez não seja assim. Talvez eu seja apenas uma lembrança incômoda, um peso do passado que eles aprenderam a carregar. Volto para casa quando o sol está se pondo. A casa está escura, silenciosa. Ligo as luzes e me sento na cozinha com um copo d'água. O telefone toca. Alô? Pai? É a voz da Júlia. Meu coração dispara. Júlia! Como você está, filha? Estou bem, pai. Escuta, eu estava pensando, o senhor gostaria de vir aqui em casa no domingo? Para almoçar? Gostaria muito, filha. Muito mesmo. É que eu quero que o senhor conheça melhor o Pedrinho. E o Carlos, meu marido. E quero conversar com o senhor. Só nós dois. Claro, filha. Claro. Pai? Sim.
Não liga para o Roberto e a Marina, não. Esta conversa é só nossa. O senhor pode fazer isso por mim? Posso sim. Depois de desligar, sinto uma pontinha de esperança renascendo no peito. Júlia quer conversar comigo. Sozinha. Talvez haja uma chance. Afinal, domingo parece uma eternidade distante. Mas pela primeira vez em semanas, tenho algo para esperar além do amanhecer de mais um dia igual. Domingo chega com um sol radiante e céu azul sem nuvens. Acordo cedo, tomo um banho caprichado e escolho uma roupa casual mas arrumada. Uma camisa polo azul clara e uma calça jeans, roupas que comprei recentemente, tentando renovar o guarda-roupa. A viagem até Araraquara nunca me pareceu tão longa. 40 minutos que se estendem como 2 horas. Passo e repasso na cabeça o que vou dizer, como vou me comportar, que perguntas posso fazer sobre a vida dela. A casa da Júlia fica num bairro residencial tranquilo, com ruas arborizadas e casas pequenas mas bem cuidadas. É uma casa simples, mas aconchegante, com um pequeno jardim na frente e uma cerca branca baixa. Toco a campainha às 11h30, conforme combinado. Júlia abre a porta com Pedrinho no colo e um sorriso genuíno no rosto. Oi, pai. Que bom que veio. Oi, filha. Oi, Pedrinho. O bebê me olha com curiosidade e agita os bracinhos. Entro na casa e sou apresentado ao Carlos, marido da Júlia. Ele é um homem simpático, de uns 40 anos, professor de educação física. Tem um aperto de mão firme e um olhar direto, honesto. Muito prazer, seu Antônio. A Júlia fala muito do senhor. Imagino que não só coisas boas, respondo, tentando quebrar o gelo. Carlos sorri. Ela tem muitas saudades do senhor, seu Antônio. Mais do que talvez queira admitir. A casa é pequena mas muito aconchegante. Móveis simples, mas escolhidos com carinho. Fotos da família nas paredes, livros nas estantes, brinquedos do bebê espalhados pela sala. Tem aquele cheiro de lar que minha casa perdeu há muito tempo. Júlia preparou um almoço delicioso. Frango assado com batatas, arroz, feijão, salada. Lembra que era sua comida preferida, pai? Lembro. Era o que a Cida fazia nos domingos especiais. Durante o almoço, conversamos sobre coisas cotidianas. Carlos conta sobre a escola onde trabalha, Júlia fala sobre seus alunos, eu conto sobre as novidades da minha vizinhança. O Pedrinho fica no cadeirão entre nós, babando e sorrindo, ocasionalmente deixando escapar alguns sons que interpretamos como tentativas de participar da conversa. É uma refeição gostosa, descontraída. Por momentos, consigo esquecer os 10 anos de distância e me sentir parte de uma família novamente. Depois do almoço, Carlos se oferece para cuidar do Pedrinho enquanto Júlia e eu conversamos na varanda dos fundos. Sentamos em 2 cadeiras de plástico branco, de frente para um pequeno quintal onde Júlia plantou algumas flores e temperos. O sol da tarde está suave, e há uma brisa gostosa. Pai, quero que o senhor saiba uma coisa, Júlia começa, mexendo nervosamente com as mãos. Durante todos esses anos, não passou um dia sequer que eu não pensasse no senhor. Meu coração se aperta. Eu também, filha. Também pensei em você todos os dias. Mas era um pensamento complicado, sabe? Misturava saudade com raiva, amor com mágoa. Eu entendo. Júlia respira fundo antes de continuar. Pai, depois que a mamãe morreu, eu me senti abandonada. Primeiro perdi a mãe, depois perdi o pai. Porque o senhor estava lá fisicamente, mas não estava presente de verdade. As palavras doem, mas sei que preciso ouvi-las. A Marina e o Roberto lidaram com isso de um jeito, eu lidei de outro. Eles ficaram bravos, eu fiquei triste. Muito triste. Júlia, Deixa eu terminar, pai. Ela põe a mão sobre a minha. Eu entendo que o senhor estava sofrendo também. Sei que perder a mamãe foi terrível para o senhor. Mas a gente precisava um do outro naquele momento, e em vez de nos unirmos, nos separamos. Ela tem lágrimas nos olhos, mas sua voz está firme. Quando rolou toda aquela briga da herança, da divisão dos bens da mamãe, eu não aguentei mais. Era muita dor junta. Achei que era melhor me afastar mesmo. E foi melhor, pergunto. Em parte, sim. Consegui me formar, fazer faculdade, conhecer o Carlos, construir minha vida.
Mas sempre faltou alguma coisa, pai. Sempre. Fico um tempo em silêncio, processando suas palavras. Júlia, eu quero pedir perdão. Por não ter sido o pai que você precisava. Por ter priorizado o trabalho. Por não ter estado presente quando você mais precisou. Pai, eu sei que o Senhor se arrependeu. Sempre soube. Mas arrependimento não muda o passado. Não muda. Mas pode mudar o futuro? Ela sorri pela primeira vez desde que começamos a conversar sério. Pode. Pode sim. Mas pai, tem uma coisa que me incomoda nessa história toda. O dinheiro. É o dinheiro. Júlia se inclina para a frente na cadeira. Pai, o senhor tem 9 milhões de reais. É muito dinheiro. Muito mesmo. E isso muda as coisas, querendo ou não. Como assim? Pai, eu e o Carlos, a gente ganha junto uns 5 mil reais por mês. Somos professores, ganhamos pouco. Nossa casa ainda está financiada. O carrinho do Pedrinho foi presente da minha sogra. A gente vive bem, mas vive apertado. Vejo aonde ela quer chegar. E agora o senhor aparece com 9 milhões. Como a gente vai saber se nossa reconciliação é verdadeira ou se tem a ver com dinheiro? Porque, filha, se fosse pelo dinheiro, vocês teriam me procurado 10 anos atrás, quando eu ainda tinha um pouco guardado da cooperativa. Mas 10 anos atrás o senhor não tinha 9 milhões. Ela tem razão. É uma situação impossível. Júlia, o que você quer que eu faça com o dinheiro? Não sei, pai. Mas sei que ele está atrapalhando. Ficamos alguns minutos em silêncio, observando as flores do jardim dela. Uma borboleta amarela pousa numa rosa vermelha, bebe o néctar e voa para outra flor. Pai, posso sugerir uma coisa? Claro. Que tal se a gente fingisse que esse dinheiro não existe? Por enquanto, pelo menos. Como assim? Que tal se a gente tentasse se reconectar como pai e filha, sem pensar no dinheiro? O senhor pode guardar o dinheiro, investir, fazer o que quiser com ele. Mas entre a gente, ele não existe. A ideia é interessante, mas também complicada. E se, com o tempo, a gente conseguir reconstruir nossa relação, aí sim conversamos sobre o dinheiro. Sobre como ele pode ou não fazer parte das nossas vidas. Você acha que seus irmãos concordariam com isso? Não sei. Mas posso tentar conversar com eles. Júlia se levanta e vai até uma pequena mesa onde estão alguns vasos com mudas. Pai! Segunda-feira passa devagar como uma goteira persistente. Cada hora parece durar 2. Cada minuto se arrasta como se o tempo tivesse decidido desacelerar justamente hoje. Às 5 da tarde, já estou arrumado e pronto para ir ao encontro do Roberto. A loja dele fica na Avenida Bandeirantes, uma das principais da cidade. É maior do que eu imaginava. 2 filiais se transformaram em 3, com estoque amplo e vários funcionários. O nome na fachada me enche de orgulho. Silva e Filhos, materiais de construção. Entro na loja às 6 em ponto. Um funcionário jovem me pergunta se pode ajudar. Estou procurando o Roberto Silva. Sou o pai dele. O rapaz me olha com surpresa. Seu Roberto está no escritório. Vou chamar ele. Fico esperando entre pilhas de cimento, prateleiras de tintas e ferramentas. O cheiro da loja me traz lembranças. Lembro de quando Roberto era criança e me acompanhava nas visitas às propriedades rurais da cooperativa. Ele sempre ficava fascinado pelas máquinas, pelas construções, pelos materiais. Pai! A voz dele às minhas costas. Me viro. Roberto está de uniforme da loja. Uma camisa polo azul com o logo da empresa. Está mais magro do que na última vez que o vi, mas parece bem, saudável. Tem um ar de autoridade, de quem está acostumado a comandar. Roberto, como você está, filho? Estou bem, pai. Vamos conversar no escritório? Subimos uma escada que leva a uma sala pequena mas organizada. Mesa de trabalho, computador, arquivo, algumas plantas. Na parede, diplomas e certificados, e uma foto dele com um grupo de pessoas que imagino serem fornecedores ou clientes. Roberto fecha a porta e gesticulamos para que eu me sente numa cadeira de frente para a mesa dele. Pai, obrigado por vir. Obrigado por me chamar, filho. Ele se senta atrás da mesa,
criando uma barreira física entre nós. É um gesto que não passa despercebido. Pai, vou ser direto, como sempre fui. Pode falar. Depois daquele jantar na casa da Marina, eu fiquei pensando muito, muito mesmo, sobre nossa família, sobre o que aconteceu, sobre esse dinheiro. Roberto mexe com uma caneta na mesa, como se precisasse de algo para ocupar as mãos. E cheguei numa conclusão. Que conclusão? Que talvez seja tarde demais. As palavras me atingem como um soco no estômago. Roberto. Deixa eu explicar, pai. Ele levanta a mão, pedindo silêncio. Durante 10 anos, eu construí uma vida sem o Senhor. Casei, me divorciei, recasei. Construí esse negócio do zero. Aprendi a tomar decisões sozinho, a resolver problemas sozinho, a ser independente. E isso é bom, filho. Isso é. Pai, o Senhor não está entendendo. A voz dele fica mais firme. Eu não estou reclamando. Estou constatando um fato. Eu aprendi a viver sem pai. O silêncio na sala é pesado. Lá embaixo, ouço o movimento da loja, funcionários atendendo clientes, empilhadeira movendo materiais. E agora o Senhor aparece, depois de 10 anos, querendo voltar a ser meu pai. Mas pai, a gente não escolhe quando quer ser pai. A gente é pai todos os dias, ou não é? Roberto, eu sei que errei. Sei que fui ausente. Não é só isso, pai. Ele se inclina para a frente. O Senhor foi ausente quando eu era criança, porque trabalhava demais. Foi ausente quando eu era adolescente, porque estava preocupado com a cooperativa. Foi ausente quando a mamãe estava doente, porque não percebia os sinais. E foi ausente durante 10 anos inteiros, porque decidiu que era melhor manter distância. Cada palavra é como uma lâmina afiada. Mas sei que preciso ouvir. E agora, aos 70 anos, depois de ficar rico, o Senhor decidiu que quer ser pai novamente. Quer conhecer netos, participar de nossa vida, ser presente. Roberto, eu sempre quis isso. Sempre. O dinheiro só me deu coragem de tentar. Pai, o Senhor não precisava de coragem. Precisava de humildade. Roberto se levanta e vai até a janela que dá para a avenida. Sabe quantas vezes, durante esses 10 anos, eu pensei em te procurar? Não sei. Centenas. Centenas de vezes. Quando inaugurei a segunda loja, queria te contar. Quando me divorciei, precisava de conselho. Quando conheci a Patrícia, minha atual esposa, queria te apresentar ela. Quando descobri que vou ser pai de novo, queria dividir a alegria com o Senhor. Meu coração para. Você vai ser pai novamente? A Patrícia está grávida de 4 meses. Vou ter um filho homem. Um neto que eu não sabia que existia. Mais uma vida nova na família. Mais uma chance perdida de estar presente desde o início. Roberto, parabéns. Que notícia maravilhosa. É, pai. É maravilhosa. Mas o Senhor não vai ser o avô que esse menino precisa. Por que não? Ele volta para a cadeira, mas não se senta. Fica de pé, me olhando de cima. Por quê, pai? Eu não confio no Senhor. As palavras são duras, mas ditas sem raiva. São apenas um fato constatado. Não confio que o Senhor vai estar presente quando esse menino nascer. Não confio que vai estar presente quando ele der os primeiros passos, falar as primeiras palavras, precisar de um avô. Roberto, eu prometo que... Pai, o Senhor já prometeu muitas coisas durante minha infância. Prometeu ir aos jogos de futebol. Prometeu me ensinar a dirigir. Prometeu me levar para pescar. Quantas dessas promessas o Senhor cumpriu? Fico em silêncio porque a resposta é óbvia. Quase nenhuma. Pai, eu não estou sendo cruel. Estou sendo realista. O Senhor tem 70 anos. Mesmo que tenha as melhores intenções, não vai conseguir ser o avô presente que meus filhos merecem. E o dinheiro? Posso ajudar financeiramente. Pai, eu não preciso do seu dinheiro. Roberto aponta pela janela. Vê essa loja? Construí ela com as próprias mãos. Comecei com 5.000 reais emprestados e hoje faturamos 500.000 por mês. Não preciso de herança,
Não preciso de ajuda financeira. Roberto volta a se sentar e me olha nos olhos. Pai, o senhor quer saber o que eu realmente penso sobre essa história toda? Quero. Acho que o senhor está tentando comprar a consciência tranquila. Acha que com 9 milhões pode compensar 30 anos de ausência. Não é isso, Roberto. Não? Então me explica por que o senhor só nos procurou depois de ficar rico. Porque o dinheiro me deu esperança de que podia contribuir para a vida de vocês. Pai, sabe do que a gente precisava? Do senhor presente na festa de formatura da Marina. Do senhor torcendo nos meus jogos. Do senhor ajudando a Júlia com as lições. Do senhor cuidando da mamãe quando ela estava doente. Roberto pega um porta-retratos na mesa e me mostra. É uma foto da família dele, ele, a esposa Patrícia, e uma menina de uns 8 anos. Esta é a Isabela, minha enteada, filha da Patrícia de um casamento anterior. Sabe o que eu faço todo sábado? Não sei. Levo ela no parque, ajudo com a lição de casa, vou às apresentações da escola dela. Sabe por quê? Por quê? Porque aprendi com o Senhor como um pai não deve ser. As palavras são duras, mas há uma tristeza na voz dele, não raiva. Roberto, eu entendo sua posição. Entendo e respeito. Mas não posso mudar o passado. Só posso tentar ser diferente no futuro. Pai, o problema é que eu não acredito nisso. Fico alguns minutos em silêncio, absorvendo tudo o que ele disse. Lá fora, o movimento da cidade no final do dia. Carros, pessoas voltando do trabalho, vida acontecendo. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me odeia? Ele pensa por um longo momento antes de responder. Não, pai. Não odeio. Já odiei, mas não odeio mais. Hoje eu só não sinto nada. A frieza da resposta dói mais do que se ele dissesse que me odiava. E não há nada que eu possa fazer para mudar isso? Honestamente, não sei, pai. Talvez seja tarde demais mesmo. Roberto olha o relógio na parede. Pai, preciso fechar a loja. Os funcionários estão esperando. Claro, filho, claro. Me levanto da cadeira, sentindo o peso dos anos e das palavras dele. Roberto, obrigado por ser honesto comigo. Pai. Sim. O Senhor é meu pai. Isso nunca vai mudar. Mas ser pai é mais do que biologia. É presença, é cuidado, é estar lá quando precisa. Eu sei, filho. Se o Senhor realmente quer tentar ser diferente, não precisa de 9 milhões para isso. Precisa só aparecer. De verdade. Não uma vez por ano, não quando é conveniente. Sempre. Saio da loja com sentimentos contraditórios. Roberto não me abraçou, não sorriu, não demonstrou nenhum carinho. Mas também não me rejeitou completamente. Deixou uma porta entreaberta, talvez seja tarde demais mesmo, não é tarde demais. Talvez seja pouco, mas é alguma coisa. Chegando em casa, encontro um bilhete que alguém passou por baixo da porta. Seu Antônio, apareceu um senhor aqui procurando o senhor. Disse que voltaria amanhã. Não deixou o nome. Dona Lourdes. Um desconhecido me procurando. Que estranho. Essa noite, durmo mal. Sonho com Roberto criança, pedindo para eu ensiná-lo a andar de bicicleta. No sonho, eu sempre digo depois, filho, depois. E o depois nunca chega. Acordo com a sensação de que o tempo, que sempre pareceu infinito, está se esgotando rapidamente. Terça-feira amanhece nublada e fria. O outono paulista chegou de vez, e pela primeira vez em meses, preciso vestir um casaco para tomar café da manhã na varanda. Estou pensando nas conversas com Júlia e Roberto quando vejo um carro preto parar em frente à minha casa. Sai um homem de terno, bem vestido, que olha para o número da casa e confirma no papel que tem na mão. Toca a campainha. Vou atender. Bom dia. O senhor é Antônio Silva? Sou sim. Meu nome é Marcelo Santos. Sou diretor executivo da Fundação Esperança. Podemos conversar? Fundação Esperança. Já ouvi falar dessa instituição. Fazem trabalho social na região. Claro. Entre, por favor. Nos sentamos na sala.
O homem é elegante, mas tem um ar genuinamente interessado, não comercial. Senhor Antônio, chegou ao nosso conhecimento que o senhor recebeu uma indenização significativa recentemente. Fico em alerta. Como ele soube disso? O doutor Fernando Mendoza, que cuidou da sua desapropriação, é nosso conselheiro. Ele nos disse que o senhor demonstrou interesse em ajudar obras sociais. Não lembro de ter dito isso para o doutor Fernando, mas talvez tenha mencionado algo durante nossa conversa. E o que vocês fazem exatamente? Nossa fundação mantém 3 orfanatos na região, 2 asilos e um centro de reabilitação para dependentes químicos. Atendemos cerca de 400 pessoas diretamente. Marcelo abre uma pasta e me mostra fotos e documentos. Este é o orfanato principal, em Ribeirão Preto. 60 crianças de 2 a 17 anos. Este é o asilo de Sertãozinho, com 80 idosos. E este é nosso projeto mais ambicioso, um centro de formação profissional para jovens carentes. As fotos mostram instalações simples, mas bem cuidadas. Crianças brincando, idosos sorrindo, jovens aprendendo ofícios. Quanto vocês precisam? Pergunto. Senhor Antônio, com 5 milhões de reais, conseguiríamos reformar todas as nossas instalações, comprar equipamentos novos e manter os projetos funcionando pelos próximos 10 anos. 5 milhões. Mais da metade do que tenho. E por que eu deveria doar para vocês, e não para outras instituições? Marcelo sorri e fecha a pasta. Não deveria, necessariamente. Há muitas instituições sérias fazendo bom trabalho. Vim aqui apenas apresentar nossa proposta. Posso visitar as instalações? Claro. Quando quiser. Que tal hoje à tarde? Marcamos para as 2 da tarde. Depois que Marcelo sai, fico pensando na conversa com Júlia. E se o senhor doasse todo o dinheiro? Talvez ela estivesse certa. Talvez seja essa a resposta. Às 11 da manhã, o telefone toca. Alô? Pai? É a Marina. Marina, como está? Estou bem, pai. Escuta, conversei com Roberto ontem à noite. Ah! Ele me contou da conversa de vocês. Pai, ele está confuso. Confuso como? Por um lado, ainda tem mágoa, ressentimento. Por outro, acho que sente falta do senhor também. Sinto uma pontinha de esperança. Marina, ele deixou claro que talvez seja tarde demais. Pai, o Roberto sempre foi orgulhoso. Igual ao senhor. Mas no fundo, ele quer tentar também. E você, Marina? Como se sente sobre tudo isso? Silêncio do outro lado da linha. Pai, honestamente, estou cansada de carregar mágoa. É um peso muito grande. Quero tentar perdoar, quero tentar reconstruir nossa família. Meu coração acelera. De verdade. De verdade. Mas pai, tem uma condição. Que condição? O dinheiro. Precisamos resolver essa questão do dinheiro. Como? Não sei ainda. Mas ele está atrapalhando. Está criando uma dinâmica estranha entre nós. Conto para Marina sobre a visita do diretor da Fundação Esperança, sobre a possibilidade de doação. Pai, isso é interessante. Muito interessante. Você acha que seria uma boa ideia? Acho que seria uma ideia corajosa. E talvez seja exatamente o que nossa família precisa. Por quê? Porque provaria que o Senhor não está tentando nos comprar, que realmente quer apenas nossa presença, nosso carinho. Passamos mais alguns minutos conversando. Marina me conta que conversará com Júlia e Roberto sobre a ideia da doação. Pai, se o Senhor decidir fazer isso, nós 3 queremos estar presentes. Queremos participar da decisão de como o dinheiro será usado. Claro, filha. Seria uma honra. À tarde, visito o orfanato da Fundação Esperança. É um lugar simples, mas acolhedor. As crianças estão em atividades educativas, algumas fazendo lição de casa, outras brincando no pátio. Marcelo me apresenta a diretora, uma mulher de uns 50 anos, calorosa e dedicada. Senhor Antônio, muito prazer. O Marcelo disse que o senhor tem interesse em nos ajudar. Estou conhecendo o trabalho de vocês.
Ela me leva para conhecer as instalações. O refeitório precisa de reforma. Os dormitórios estão com móveis velhos. A biblioteca tem poucos livros. Mas há algo especial no ambiente. As crianças parecem felizes, cuidadas, amadas. Quantas dessas crianças têm família? Pergunto. Algumas têm parentes, mas que não podem cuidar delas. Outras são órfãs mesmo. A maioria ficará aqui até os 18 anos. Uma menina de uns 10 anos se aproxima e puxa a barra da minha camisa. O senhor veio adotar alguém? Não, querida. Vim só conhecer vocês. Meu nome é Ana. Tenho 10 anos e sei ler muito bem. Quero ouvir. Ana pega um livro e começa a ler uma história em voz alta. Tem uma voz clara, expressiva. Outras crianças se aproximam para ouvir também. Observo aquelas crianças e penso nos meus filhos quando tinham a mesma idade. Penso em todas as histórias que não li para eles, todas as brincadeiras que perdi, todos os momentos que não estive presente. Talvez não possa ser o pai que deveria ter sido. Talvez não possa ser o avô que meus netos merecem. Mas posso ser uma presença positiva na vida dessas crianças que não têm ninguém. Volto para casa no final da tarde com uma decisão tomada. Às 7 da noite, ligo para Marina. Marina? Sou eu. Você pode falar com o Roberto e a Júlia? Quero marcar uma reunião com vocês três. Para quê, pai? Para comunicar uma decisão sobre o dinheiro. O senhor decidiu doar? Decidi. Mas quero fazer isso com vocês ao meu lado. Quero que seja uma decisão de família. Silêncio do outro lado da linha. Pai, tem certeza? Absoluta. Então vou falar com eles. Que tal sábado de manhã? Perfeito. Depois de desligar, sento na varanda e observo a rua. Dona Lourdes está regando as flores. Algumas crianças brincam na calçada. Um casal de idosos caminha de mãos dadas. Pela primeira vez em muito tempo, sinto paz. Não é a paz de quem tem 9 milhões na conta bancária. É a paz de quem finalmente sabe o que fazer com eles. Sábado chega com sol radiante e céu azul sem nuvens. É um daqueles dias de outono que parecem ter sido pintados à mão, com cores vivas e ar limpo. Acordo às 5 da manhã, não de ansiedade, mas de expectativa. Hoje é o dia em que minha vida, e a vida dos meus filhos, muda definitivamente. Às 9 da manhã, os três chegam juntos à minha casa. Marina dirigindo, Roberto no banco do passageiro, Júlia atrás com Pedrinho no colo. Vê-los saindo do mesmo carro, chegando juntos, me emociona mais do que esperava. Bom dia, pai, diz Marina, me dando um beijo no rosto. Bom dia, responde Roberto, me cumprimentando com um aperto de mão que parece mais caloroso que da última vez. Oi, pai, sorri Júlia, me abraçando com o braço livre enquanto seguro o bebê. Entramos todos na sala. Preparei café, suco, biscoitos. Pedrinho está acordado e curioso, olhando tudo ao redor com seus olhinhos brilhantes. Pai, antes de você falar sobre sua decisão, Marina começa, a gente conversou durante a semana e quer te dizer uma coisa. Podem falar. Roberto se inclina para a frente. Pai, independentemente do que o senhor decidir fazer com o dinheiro, nós três decidimos que queremos tentar. Tentar ser uma família de novo. Meu coração quase para. Sério? Sério, confirma Júlia. Não vai ser fácil. Há muito a ser resolvido, muita mágoa a ser superada. Mas queremos tentar. Vai levar tempo, acrescenta Marina. Muito tempo. E vai exigir paciência de todos nós. Principalmente sua, pai, diz Roberto. Porque a gente vai testar o senhor. Várias vezes. Para ter certeza de que é para valer dessa vez. Fico emocionado demais para falar imediatamente. Limpo a garganta. Filhos, isso é mais do que eu sonhei. Muito mais. E o senhor, pai? Pergunta Júlia. Está preparado para ser pai de novo? De verdade dessa vez? Estou. Pelo menos, vou dar o melhor de mim para estar. Roberto se levanta e vai até a janela. Pai, vou ser honesto. Ainda tenho medo. Medo de acreditar e depois me decepcionar de novo. Eu entendo, Roberto. Mas conversei com a Patrícia.
Ela disse que todo mundo merece uma segunda chance, e que talvez eu precise dessa reconciliação tanto quanto o senhor. Marina pega uma folha de papel da bolsa. Pai, a gente fez como posso dizer, algumas regras para recomeçarmos. Regras? Nada muito rígido. Apenas alguns combinados para que dê certo dessa vez. Ela começa a ler. Primeiro, encontros regulares. Todo último domingo do mês, almoço em família, revezando nas casas de cada um. Segundo, presença nos momentos importantes. Aniversários, formaturas, nascimentos, casamentos. Sem desculpas de trabalho ou outros compromissos. Terceiro, comunicação honesta. Se algo incomodar, conversamos. Não deixamos acumular mágoas. Quarto, conhecimento mútuo. Queremos que o Senhor conheça nossos cônjuges, nossos filhos, nossa rotina. E queremos conhecer a sua vida também. Marina dobra o papel. O Senhor aceita essas condições? Aceito todas. Sem reservas. Júlia sorri. Então agora conte para a gente. Qual foi sua decisão sobre o dinheiro? Respiro fundo e olho para cada um dos meus filhos. Decidi doar 8 milhões para a Fundação Esperança. Ficarei com 1 milhão para melhorar minha qualidade de vida e ter recursos para ser o pai e avô que vocês merecem. Silêncio na sala. Pedrinho balbucia alguma coisa e agita as mãozinhas. 8 milhões? Roberto repete, incrédulo. Isso mesmo. Visitei o orfanato deles. Conheci as crianças. É um trabalho sério, que pode transformar centenas de vidas. Pai, Marina fala devagar, isso é muito dinheiro. É e pode fazer muito bem para quem realmente precisa. Júlia está com lágrimas nos olhos. Pai, você tem certeza? É quase todo o dinheiro. Tenho certeza absoluta. Na verdade, quero que vocês me acompanhem na entrega. Quero que seja um ato de família. Roberto se senta novamente, balançando a cabeça. Pai, quando eu disse que o senhor estava tentando comprar a consciência tranquila, Você estava certo, Roberto. Em parte. Mas agora percebi que não preciso comprar nada. Só preciso fazer o que é certo. Marina se levanta e vem me abraçar. Pai, estou orgulhosa do senhor. Muito orgulhosa. Eu também, diz Júlia, ainda emocionada. Roberto demora mais, mas finalmente sorri. Pai, acho que essa é a primeira decisão sua que me enche de orgulho em muito tempo. Passamos o resto da manhã conversando sobre os detalhes. A doação será feita na próxima semana, numa cerimônia simples, com meus 3 filhos presentes. Marina, que é advogada, vai ajudar com os aspectos legais. E pai, diz Júlia, que tal se a gente começasse hoje mesmo a cumprir nossas regras? Como assim? Que tal se você almoçasse aqui hoje? A gente vai no mercado, compra uns ingredientes e faz um almoço em família? Olho ao redor da minha casa. A mesa da cozinha que há anos serve apenas para uma pessoa. A sala silenciosa que finalmente terá vozes de crianças. Os quartos vazios que podem voltar a ter vida. Seria uma honra. Roberto se oferece para ir ao mercado. Marina liga para o marido para que venha almoçar também. Júlia fica arrumando a casa comigo e brincando com Pedrinho. Pai, ela me diz enquanto dobra algumas toalhas, você sabia que o Pedrinho já reconhece sua voz? Como assim? Toda vez que você fala, ele presta atenção. Ontem, quando cheguei em casa, ele ficou inquieto até eu ligar o rádio. Acho que sentiu sua falta. Pego meu neto no colo. Ele me olha com aqueles olhinhos curiosos e sorri. Oi, Pedrinho. O vovô está aqui. E vai estar sempre que você precisar. O almoço é uma festa. Roberto volta do mercado acompanhado da esposa Patrícia, uma mulher simpática que está visivelmente grávida. Marina chegou com o marido Carlos, um homem calmo e inteligente. Júlia trouxe o Carlos também. Sim, os 2 genros têm o mesmo nome, o que gera algumas risadas. Minha casa, que há 10 anos abriga apenas silêncio, agora ressoa com conversas, risadas, choro de bebê, barulho de família. Cozinhamos juntos. Roberto faz a carne no churrasco improvisado no quintal. Marina prepara a salada.
Júlia cuida do arroz e feijão. As noras ajudam com sobremesa e organização. Eu fico responsável pelos drinks e por segurar o Pedrinho. Pai, o senhor sabia que vai ter mais um neto? Patrícia me diz, passando a mão na barriga. Roberto me contou. Estou muito feliz. É um menino. Vamos chamar de Gabriel. Gabriel. Mais uma vida nova chegando à família. Durante o almoço, conversamos sobre tudo. Roberto conta sobre a expansão da loja, sobre os planos para os próximos anos. Marina fala sobre alguns casos interessantes no escritório. Júlia conta histórias divertidas dos alunos dela. Eu conto sobre minha rotina, sobre Dona Lourdes e suas rosas, sobre os livros que tenho lido. Coisas simples, cotidianas, mas que ganham significado quando compartilhadas com quem amamos. No meio da tarde, Roberto me chama para uma conversa no quintal. Pai, quero te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter sido tão duro com o senhor na loja. Disse algumas coisas. Roberto, você foi honesto. Era isso que eu precisava ouvir. Mesmo assim, podia ter sido menos agressivo. Ficamos observando as plantas que a Cida cultivava e que eu mantive vivas todos esses anos. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor sente falta da mamãe? A pergunta me pega desprevenido. Todos os dias, Roberto. Todos os dias. Eu também. E acho que foi isso que nos separou, sabe? Cada um lidou com a perda dela de um jeito diferente. Talvez seja isso mesmo. Roberto põe a mão no meu ombro. Pai, a mamãe ficaria feliz vendo a gente junto hoje. Ficaria sim. E ficaria orgulhosa da sua decisão sobre o dinheiro. Voltamos para dentro da casa. A tarde vira noite, e ninguém parece ter pressa de ir embora. As crianças, Pedrinho e Isabela, enteada do Roberto, brincam na sala. Os adultos conversam na cozinha, bebendo café e comendo o bolo que a Patrícia trouxe. Às 9 da noite, quando finalmente se preparam para ir embora, Marina me diz: Pai, foi o melhor sábado que tivemos em família em muito tempo. Para mim também, filha. E pai? O primeiro domingo do mês que vem é na minha casa. Não esqueça. Não vou esquecer. Roberto me abraça na despedida. Um abraço verdadeiro, apertado. Pai, ainda vai dar trabalho reconstruir tudo isso. Não vai ser sempre assim, gostoso como hoje. Eu sei, filho. Mas quero tentar. De verdade dessa vez. Eu também quero. Júlia é a última a sair. Entrega o Pedrinho para o Carlos colocar na cadeirinha do carro e volta para me dar um último abraço. Pai, obrigada. Obrigada por quê? Por não ter desistido. Por ter tentado. Por ter feito a coisa certa com o dinheiro. Obrigado por me darem uma segunda chance. Fico na varanda observando os carros se afastarem pela rua. Depois de 10 anos, minha casa voltou a ter vida, minha família voltou a existir. Não sei se será fácil. Roberto tem razão, ainda muito a ser reconstruído, muita confiança a ser reconquistada. Mas pela primeira vez em uma década, tenho esperança. Entro na casa e vejo sinais da tarde em família. Pratos na pia, cadeiras fora do lugar, alguns brinquedos esquecidos do Pedrinho, o cheiro de comida caseira no ar. Em vez de arrumar tudo imediatamente, como sempre faço, decido deixar assim por hoje. Quero dormir sabendo que minha casa esteve cheia de vida. Na segunda-feira seguinte, compareço à Fundação Esperança com meus 3 filhos ao meu lado. O diretor Marcelo está emocionado, a diretora do orfanato está em lágrimas. As crianças prepararam uma apresentação musical. Marina cuida de toda a documentação legal. Roberto pergunta sobre as obras e reformas necessárias. Júlia conversa com as crianças sobre educação. Quando assino o documento de doação dos 8 milhões, sinto como se estivesse assinando muito mais do que isso. Estou assinando um novo capítulo da minha vida. Senhor Antônio, diz a pequena Ana, a menina que me leu uma história na primeira visita, o senhor vai voltar para nos visitar? Vou sim, querida. Sempre que puder. Promete. Prometo. E sabe por que posso prometer isso? Por quê? Porque agora eu sei a diferença entre uma promessa que se faz e uma promessa que se cumpre.
2 semanas depois, estou no hospital segurando Gabriel, meu neto recém-nascido. Roberto está radiante, Patrícia cansada mas feliz. Marina e Júlia ajudam com os preparativos para a chegada em casa. Oi, Gabriel, sussurro para o bebezinho adormecido em meus braços. Eu sou seu avô. E dessa vez, eu vou estar aqui para tudo. Para seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus primeiros jogos de futebol. Roberto me ouve e sorri. Pai, ele ouviu. Olha como está calmo nos seus braços. 1 mês depois, recebo uma ligação inesperada. Alô? Senhor Antônio? Aqui é a Ana, do orfanato. Ana, como conseguiu meu telefone? A tia Maria, a diretora, me ensinou a ligar. Senhor Antônio, eu queria contar uma coisa importante. Conta, querida. Uma família veio aqui e quer me adotar. Eles são muito legais e têm uma casa com jardim grande. Sinto os olhos marejarem. Que notícia maravilhosa, Ana! E sabe de uma coisa? Eu acho que foi porque o Senhor trouxe sorte para a gente aqui no orfanato. Depois que o Senhor doou aquele dinheiro, muita coisa boa está acontecendo. Após desligar, fico pensando nas voltas que a vida dá. Tentei usar o dinheiro para reconquistar minha família e quase os perdi de novo. Quando renunciei ao dinheiro, ganhei minha família de volta. E ainda por cima, ajudei outras famílias a se formarem. Hoje, aos 71 anos, tenho uma rotina completamente diferente. Todo último domingo do mês, almoço com a família. Às terças, visito o orfanato para ler histórias para as crianças. Às quintas, cuido do Pedrinho enquanto Júlia trabalha. Aos sábados, ajudo o Roberto na loja. Ele descobriu que tenho jeito para lidar com fornecedores rurais. Minha conta bancária tem bem menos zeros, mas minha vida tem infinitamente mais significado. Numa tarde de domingo, estou no quintal da Marina brincando com Pedrinho e Gabriel, agora com 3 meses, quando Roberto se aproxima. Pai, posso te dizer uma coisa? Claro, filho. Hoje, observando o Senhor com os meninos, lembrei de uma coisa. O quê? Lembrei que quando eu era pequeno, às vezes o Senhor chegava do trabalho e me pegava no colo, mesmo cansado. Eu tinha esquecido disso durante todos esses anos de mágoa. Sinto um nó na garganta. Talvez eu não tenha sido um pai totalmente ausente, reflito. Talvez tenha sido apenas insuficiente. Pai. Talvez seja isso mesmo. Insuficiente, mas não inexistente. Olho para meus netos brincando na grama, para meus filhos conversando na varanda, para as noras preparando o café da tarde. Aprendi que família não é sobre ser perfeito. É sobre estar presente. É sobre tentar sempre, mesmo quando se erra. É sobre segundas chances e terceiras chances, e quantas chances forem necessárias. Sei que ainda terei muito a aprender sobre ser pai e avô. Sei que ainda cometerem erros, que ainda haverá momentos difíceis. Mas agora sei também que o amor de uma família pode superar 10 anos de silêncio, pode perdoar décadas de ausências, pode reconstruir pontes que pareciam definitivamente queimadas. E descobri que a maior riqueza de um homem não está na conta bancária. Está no barulho de netos brincando na sala, nas conversas na mesa de jantar, nos abraços de despedida, nas ligações para saber como foi o dia. Meu nome é Antônio Silva, tenho 71 anos, e depois de uma década perdido, finalmente encontrei o caminho de casa. O caminho de volta para minha família.